Então, hoje a gente vai fazer uma aula de revisão de habilidades, final do bimestre, vocês vão ter a chance de perguntar suas dúvidas, vamos discutir alguns assuntos que a gente já falou, e nós vamos ter a participação de 2 alunos que vão abrir o áudio e vão representar os amigos, os colegas, tá certo? Mas sempre após se comunicar com eles, você não vai ter a responsabilidade de responder sozinho, só vai responder se os colegas ajudarem. Pode ajudar pelo chat do Meet, pode ajudar via WhatsApp, vocês é que escolhem, tá bom? E vou pegar a caneta que está aqui, e nós vamos anotar aqui de forma física mesmo, eu vou anotar no papel o nome desses participantes. Nem vai ser aqui, vai ser diretamente no meu caderno de participação, que eu anoto tudo aqui, certo? Aqui. Vamos marcar aqui no dia 8/10, aula de LP. Muito bem. Participantes, então, vão ser Alain representando terceira série C. E quem vai representar a terceira série A? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e eu vou escolher aqui? Quem vai ser? Gente, acordem, vai ganhar um ponto. Semana que vem estou fechando o bimestre. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Aline, Beatriz, Arielle. Quem vai ser da... Amores. Aí, Aline, você é um amor. A Lã e a Aline. Olha que beleza, combinando. Isso ficou maravilhoso. Todo mundo tem que ajudar, senão a Aline não vai falar. Aline, mesmo que você não fale nada, você já ganhou seu ponto de participação, porque se o pessoal não ajudar, você não fala. Beleza? Combinados? Mas tem que abrir o microfone e falar, hein? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar? Deixa eu ver. Gente, cadê esse povo que não vem para a aula? Aí, eu vou fechar a quinzena, o ponto da aula do Meet, esse pessoal não quer ganhar, nem para entrar. Meu Deus, tem que entrar. Chama seus colegas lá na aula para mim, vamos lá, WhatsApp. Beleza. Aula de LP, revendo habilidades. Será que a gente vai ter aí uma luz para iluminar a nossa mente, revendo essas habilidades? Eu espero que sim, porque cada vez que a gente discute um problema, conversa sobre um assunto, a gente tem a chance de aprender, de melhorar, né? Então, a gente vai ver as habilidades da semana. A gente sabe que o Centro de Mídias está essa semana... para mim, nem aparece a aula, eu tenho que acompanhar pelo YouTube, eu não sei para vocês. Porque essa semana algumas escolas retornaram para o presencial, né? Então, está tendo esse ajuste. Então, essas 2 habilidades, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. A gente viu isso quando a gente trabalhou a literatura africana, né? Então, a gente trabalhou informações sobre concepções artísticas, entendendo a forma de expressão dentro de um contexto de época, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Então, quando a gente falou, por exemplo, do Pepe Tela, que foi né? Ele foi um guerrilheiro, hoje não é mais, e fez lá uma forma de... Ele criou uma forma inusitada de contar, porque ele tinha que fazer o relato com o superior, ele falou, e deu um insight dele, deu uma luz nele. Eu vou contar de forma poética isso tudo que eu falei, de forma objetiva, porque isso tem que ficar para a posteridade. E ele fez, então, o romance Mayombe, certo?
É uma literatura africana, um expoente a gente viu em prosa, mas vocês viram diversos poemas, né, e cada um escolheu o seu poema, declamou, e foi um trabalho muito bacana que a gente ficou muito orgulhosa dele. Também elaborar a revisão de texto produzido seguindo procedimentos aprendidos na série. Então, nós trabalhamos a resenha crítica, especialmente nesses últimos dias, e elaborar a revisão desse texto é algo que vocês precisam fazer, não só nesse, como em qualquer um. Antes de enviar o texto, você volta nele e pergunta, será que está ajustado? Esse primeiro parágrafo contém aquilo que ele precisa conter? O segundo contém aquilo que ele precisa? Lembram-se lá do texto do Enem, quando a gente trabalhou dissertativo argumentativo, ele é bem redondinho dessa maneira. Se você conseguir entender o que cada parágrafo precisa conter, você fecha o texto de forma já 50% aí de entendimento, e depois é só focar naquelas competências, né? Norma padrão, uso dos conectores, fazer bem certinho isso daí, que você tem muita chance de ir muito bem. E a nossa resenha a gente deixou combinado o que ia ter o primeiro parágrafo e o segundo. A gente amarrou dessa maneira, é só seguir a proposta. Se vocês tiverem dificuldade, pode entrar em contato comigo. Mas vamos lá. Sem delongas, é agora que a gente vai começar a testar os nossos conhecimentos. Terceira série A vai conversar com a Aline. Terceira série C vai conversar com a Alain para responder as questões, tá bom? E vamos ver quem consegue responder primeiro. Ah, isso também é importante, hein? Então, parte 1, a gente dividiu os conteúdos em partes. Na parte 1, vamos ver, nós tratamos da literatura africana. Atenção! Lusofonia diz respeito ao conjunto dos países que falam português ou tem a língua portuguesa como língua materna? Sim ou não? Valendo. Quem abrir o áudio primeiro vai marcar primeiro ponto, hein? Alain ou Aline? Quem vai ser que vai responder primeiro? No fim, quem responder primeiro é a sala que ganha. Sim. Eu acho que é quem fala a língua. Alain disse sim, a Aline disse sim também. O Alain foi um pouquinho mais rápido na primeira questão. Alguém ajudou a Aline e o Alain? Ou vocês responderam sozinhos? Essa turma está dormindo aí? Hã, Aline? O Gustavo me ajudou no WhatsApp. Beleza, Aline. Também ajudaram, Aline? Muito bem, vamos ver se vocês acertaram, hein? Gente, só faltava o áudio gostosinho aqui das questões, né? Mas isso eu não consegui pôr, porque tinha que pagar para conseguir pôr. Vamos lá. Sim! Segundo o dicionário Michaelis, lusofonia é um substantivo feminino e quer dizer uso da língua portuguesa no conjunto de países onde ela é a língua oficial ou a mais falada. Então, os dois acertaram. Lembre-se sempre que luso diz respeito a Portugal, tá? Lusitana, luso, e fonia a som, ok? Muito bem. E agora, hein? Agora a gente está aqui nessa aula. Ele é um escritor moçambicano. Alain tá ligado. Aline, quer tentar? Eu concordo com ele. É de Moçambique. Então, ele é um homem ou uma mulher, hein? Homem. Ele é um homem, embora, quando eu vi a primeira vez Mia Couto, eu falei, nossa, quem é essa escritora? Aí eu fui ver, era um homem, é um pseudônimo que ele criou, assim como o Fernando Pessoa escreveu com pseudônimo, Mia Couto também não é o nome original do autor, é um pseudônimo, é um escritor português. Mentira, falso. Então, falso. Alain foi mais rápido, mas a Aline também acertou. Isso aí. Mia Couto, atualmente, é o escritor moçambicano mais traduzido no exterior. Então, esse nome
É um nome provável de cair em vestibular, vocês podem ficar atentos. Suas obras foram publicadas em 24 países, então não é qualquer coisa. Mia Couto, um autor para se ler, hein? Sobre literatura africana, nós fizemos também aquele Mentimeter, né, aquela nuvem no Mentimeter, e alguns de vocês deixaram algumas impressões sobre a leitura que vocês fizeram. O Mente ainda está aberto, eu não fechei. Se alguém quiser acrescentar alguma ideia lá, vai ficar uma nuvem mais bonita ainda. Mas provavelmente vocês já nem sabem mais o endereço, tem que ir lá nos links no WhatsApp para achar. Alguém gostaria de deixar um parecer sobre essa experiência com a literatura africana? Alain, Aline, mais alguém gostaria de deixar um parecer? O seu contato com essa... Por que a gente estuda, né, literatura africana? Olha, o que a gente leu essas vezes, deu para perceber que, com motivos, vários motivos, a literatura africana é a literatura que você mais sente quando você lê ela. O que você quer dizer quando mais sente, Gustavo? Quando você lê, por exemplo, eu não lembro qual foi, do cigarro, que falou que tava aquela bola de cinza de cigarro, se eu não me engano, de tabaco. Tipo, foi tanta imersão pra mim que eu, do nada, comecei a sentir cheiro de cigarro, sabe? De tabaco. Uhum. É muito imersivo, é muito sinestésico o poema deles. Sim. A poesia africana. Muito bacana, Gustavo, a sua contribuição. Eu não me recordo o autor agora, mas foi um de vocês que trouxeram, né? Um de vocês que trouxe para nós esse poema, e ela criou toda aquela atmosfera, né, da nuvem, do cigarro, ele esperando a moça que não chegou nunca. Realmente, muita emoção, né? E essa forma de expressão, ela está muito presente no meio de nós, né? Isso aí, Bia, ajuda a Aline, todo mundo que é da terceira série A tem que ajudar a Aline a responder aí, hein? A gente tem na nossa cultura brasileira uma presença muito marcante da África, e inclusive nessa questão do sentimento, da forma de expressão espontânea. Se você pegar o europeu ou o americano, eles são muito frios, o europeu e o americano, o europeu no sentido geral, a gente está falando dos países latinos, mais a Alemanha, a Áustria, esse pessoal desses países nórdicos, é bem diferente do latino, nós somos mais expansivos, para a gente desligar uma chamada telefônica, a gente, então tá, tudo bem, tchau, tá, um beijo, outro, mas você vai, o americano não, então tchau, já desliga. Vocês já repararam isso nas séries, nos filmes? Eles não ficam, não tem. Chegou e falou, oi, tá, então tchau, desliga. Olha, eu vou fazer aniversário, você vai na minha casa amanhã? Não. Responde tranquilamente. Como assim não? Aqui no Brasil, o brasileiro não, a gente fala, vou, não, com certeza eu vou. Daí chega no dia, você não vai, você está ocupado lá, arrumando a gaveta de meias, mas você não vai. Que a gente sempre fala que a gente acha chato não falar de cara assim, não, o alemão, ele já chega e fala assim, não, secamente, não posso ir, eu tenho um compromisso. E isso não é ofensivo, para nós é ofensivo. Então, quando a gente vai para um outro país, a gente tem que entender a cultura, e como a gente tem muito da África em nós, como o Gustavo falou, a gente tem essa coisa do toque, da espontaneidade, do afeto, de estar mais abraçando, mais íntimo. Isso vem de lá, países mais quentes nas relações, tá? Muito bacana vocês terem percebido isso. Por isso a gente estuda a literatura africana, porque tem muito a ver conosco. A gente tem que entender essas origens, né, para ter uma compreensão melhor de mundo, uma visão maior. Atenção, agora é múltipla escolha, hein? Essa é fácil. Aberto para vocês. Vocês estão enxergando aí? Vamos ver quem marca primeiro essa. Atenção, tempo. Na fala, a intenção de exprimir afirmação, exclamação ou interrogação
é marcada pela variação no modo de emitir um som, porém na escrita é a que serve para representar graficamente essa entonação que ajuda a construir o sentido desejado. Valendo! Morfologia, sentido, pontuação, acentuação, o que que cabe aqui? Quem vai responder? A Aline ou a Alain? É pontuação, pô? Aline, você falou antes isso? Sim. Pontuação. A Aline falou primeiro, sim, é a pontuação. Quando a gente fala, ó eu falando, eu uso as mãos, eu uso a entonação de voz. Você já percebeu quando às vezes você manda uma mensagem num chat para alguém, a pessoa às vezes fica ofendida por o que você escreveu e você nem teve essa intenção? Pode acontecer, por quê? Porque lá você não tem o gesto, a entonação de voz, então você tem que cuidar da pontuação. É o único recurso que você tem ali. Numa história em quadrinhos, você tem outros recursos gráficos, como uma letra, um formato de letra, por exemplo, você está gritando, mais como um raio, ou mais grossa. Mas numa escrita, num texto de Enem, por exemplo, é a pontuação. Ou uma outra produção escrita que você faça, até no chat, é a pontuação. Você tem reticências, 2 pontos, você tem exclamação, e a gente usa bastante no chat, né? Até a reticências a gente usa de forma muito mais sistemática do que em outros tipos de texto. A exclamação, onde a gente põe mais do que uma, aí vale a dica, cuidado com o gênero de texto. Um chat pode usar mais do que uma exclamação. Num outro tipo de texto, não. Só na informalidade que você pode fazer isso. Um texto formal é só uma exclamação, tá certo? Por quê? Porque quando pedir norma padrão, a norma padrão só deixa você usar uma. Pode usar uma exclamação e uma interrogação para indicar uma pergunta exclamativa, aí pode. Mas mais do que uma, não é conveniente a norma padrão, a não ser que seja um texto literário, tá bom? O texto literário tem toda a abertura poética para fazer. Então, está 2-1, 2 para a terceira série C, 1 para a terceira série A. Vamos avançar. Aqui é a resposta, né, que eu já falei. Serve para representar graficamente a entonação e para construir o efeito de sentido desejado. Por exemplo, a palavrinha ei, no caso de eu estar falando, eu consigo dar essa expressão. Mas hoje a gente tem esse recurso audiovisual aí que dá uma ajuda para nós, tá? Num texto convencional feito à caneta, você não vai ter esse recurso aí. Do tremendo, né? Vamos lá. FUVEST para vocês, 2010, em qual destas frases a vírgula foi empregada para marcar a omissão do verbo? Poderia ser a palavra elipse. Elipse é uma figura usada, é uma figura de expressão também, quando você omite uma palavra ou um termo da frase. É a omissão do verbo. Por exemplo, eu posso falar fomos, e eu quero dizer nós fomos. Nesse caso aí, quando você omite no meio da sentença, você tem que pôr uma pontuação no lugar da palavra que você omitiu, tá? Qual será? A, B, C ou D? Valendo! Ah, pro. A Aline disse A. Questão 4. Está empatado agora, hein? Alain, Aline, Aline. Será que é a questão A? O que você acha, Alain? Terceira série C vai se pronunciar? Gente, entrou pouca gente na aula, hein? 21 pessoas que vocês estão, hein? Vamos entender essa aqui, Alain. Olha lá. Compre sem susto a loja virtual, os direitos reais. Qual foi a palavrinha que foi omitida aqui? Quem? São? São, exatamente, para não repetir.
Olha que recurso bacana que vocês estão aprendendo na escrita. Lembra que eu falo para vocês que no Enem é muito chato ficar repetindo as palavras, vocês têm que colocar adjetivos, outras palavras que possam substituir. No caso aqui, uma vírgula substitui, ó. Compre sem susto a loja virtual, os direitos são reais. No caso, nem tinha o são antes, é que às vezes repete. Mas nesse caso, simplesmente para deixar mais forte. A intenção do autor foi frisar o reais. Percebe como ficaria mais fraco dizendo, compre sem susto a loja virtual, os direitos são reais. Os direitos reais, porque a vírgula dá uma pausa. Então, é um recurso de estilo, tá bom? Você omitir uma palavra e colocar uma vírgula no lugar. Muito bem. Questão número 5. Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. A outra é o valor prático que possa ter. Vírgula é uma pausa, 2 pontos é quando você vai enumerar alguma coisa, e ponto e vírgula é uma pausa um pouquinho maior. Por quê? Porque você tem uma enumeração. Tanto que quando você põe tópicos, eles terminam todos com ponto e vírgula. Qual será que é aqui, hein? A, B, C ou D? Está empatado, agora vai desempatar. É a D, pro? É a D. Será que é a D? Alan falou D. A Bia também falou D. A Bia falou D? Vocês vão de D? Fechando aqui? Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. 2 pontos, aqui vocês acertaram. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, a outra é o valor prático que possa ter. Nesse caso é ponto e vírgula, por quê? Porque depois dos 2 pontos, você tem 2 possibilidades. Uma enumeração. Aqui cabe melhor os 2 pontos, perceberam? Se você quisesse pôr em tópicos, você colocaria isso. É por conta disso, tá bom? É uma pausa um pouquinho maior. Ninguém pontuou. Eu não daria errado para essa questão, mas aqui ficou mais ajustado com o ponto e vírgula, tá certo? Está melhor. Parte 3 e última parte. Falando sobre resenha crítica, ela contém informações de outro texto ou outro objeto cultural, fornecendo comentários e pontos de vista a respeito do conteúdo tratado? Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Muito bem. Questão 6. A Aline foi na frente. Então, terceira série A está na frente, mas o Alan também acertou. E erraram os 2. Tá certo, ela contém informações de outro texto ou objeto cultural, fornecendo o quê? Pontos de vista a respeito do conteúdo tratado. Feito. Muito bem. Aqui eu trouxe um arco-íris para vocês, vegano. Olha que coisa linda. Na verdade, não era vegano, que era a descrição, esqueci agora. Rústico, sei lá, nunca tinha visto isso. Sim ou não? A resenha crítica envolve objetividade e impessoalidade do conteúdo. E agora? Gustavo, verdade. Também não sei, viu, com essa vibe aí. Será que a resenha crítica envolve objetividade e impessoalidade? A Arielle disse que sim, Bru. Aline, Marco fala sim. E agora, deixaram o Alan na mão, é? Pera aí, só um minutinho, eu tô pensando. Ah, entendi. Desculpa, Alan, você falou de calcado.
Resenha crítica precisa ser construída com base em análises científicas, como em qualquer trabalho acadêmico. Atenção para isso, hein? Quando a gente dá a nossa opinião de forma... Tudo vai sempre na proposta do texto. Se você fizer uma indicação de livro na biblioteca, por exemplo, eu vou fazer uma indicação, um texto de indicação de livro. Você vai tratar de forma mais subjetiva. Mas se for resenha crítica, ele pode ter o texto de indicação de leitura. Normalmente você faz um último parágrafo, um texto indicativo. Mas ele precisa ser construído, esse tipo de texto, com base em análise científica. O que isso quer dizer? Com impessoalidade e objetividade. Você não vai puxar a sardinha porque o cara que fez a peça de teatro é seu amigo, ou porque você curte muito aquela temática. Nossa, eu curto tanto essa temática, mas eu tenho que apontar que o cenário tinha um certo problema, estava mal iluminado. Eu tenho que apontar. De forma objetiva. Então, nós, brasileiros, agora a gente volta lá no começo da nossa apresentação, quando a gente falou de afetividade, de forma mais, um jeitinho brasileiro de ser mais aconchegante e tal. Às vezes a gente tem dificuldade na crítica, porque nós confundimos profissionalismo com pessoalidade. O que é ser impessoal? É você ser profissional. Então, você gosta daquela pessoa, mas você não está analisando a pessoa, você está analisando o produto, a obra, a peça de teatro, a escultura, o texto escrito. Você não está analisando a pessoa, certo? Isso vale para qualquer instância. Por exemplo, quando você vai trabalhar a questão de... Até no ensino integral, quando vocês fazem análises dos professores, análises da equipe gestora, você não está analisando a parte pessoal, mas a parte profissional. Isso é difícil a gente separar, né? Às vezes a gente, nossa, eu amo todos os alunos, mas quando ele não trabalha como ele deveria, ele tem uma nota baixa. Isso é chato para mim, mas não é para ele a nota, é o trabalho. Percebe? São coisas distintas. E para que a nota? É uma avaliação, da mesma forma que a resenha. A resenha é uma avaliação, no caso, se você é pago para fazer resenha, você é um especialista em analisar obras literárias, você tem que fazer isso da forma mais objetiva e fria possível, para que alguém possa, baseado na sua análise técnica, ler ou não aquele livro, aí daí da escolha da pessoa. Você vai fazer uma análise técnica, tá certo? Entenderam? É isso aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não foi como eu gostaria que tivesse música, talvez aquele outro quiz, ele dá uma aula mais dinâmica, mas a gente quis testar uma outra plataforma. Aí, contem para mim. Vocês que estão aqui estão em dia com as atividades? Eu estou aqui também para tirar as dúvidas a partir de agora, vou ficar aqui, vocês podem até conversar comigo, se preferir pelo WhatsApp, por conta dessa resenha que está rolando aí, que alguns estão com dificuldade, alguns falaram comigo ontem mais tarde, assim, 10h30 da noite e tal, eu estava lá, alguns eu nem vi, mas eu respondi hoje. Já estava na minha cama, descansando. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu espero que a gente consiga, até o fim do bimestre que vem, alinhar com vocês todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo aquilo que surgir. Eu estou muito preocupada com o texto do Enem, eu quero que vocês façam um texto bem bacana, eu quero voltar nesse assunto para a gente fechar dessa vez, vocês pondo em prática aí tudo que a gente viu de projeto de texto, de parágrafos separadamente, para fazer um na íntegra com aqueles apontamentos, certo?